Olá, torcedores botafoguenses! Quero começar este vídeo expressando minha gratidão a todos vocês por acessarem o nosso canal. Vocês são a força que impulsiona o nosso trabalho, e é uma honra poder compartilhar essa paixão pelo Botafogo com cada um de vocês. Obrigado pelo apoio contínuo e vamos juntos em mais uma jornada gloriosa do Glorioso. Vamos lá, botafoguenses do Brasil, aqui é a hora de você deixar o like no vídeo, não economize e senta o dedo aí. Saudações alvinegras! Que vitória espetacular do Botafogo sobre o Vasco, por 2-0. Um verdadeiro show de talento no campo. Com esse resultado, alcançamos não só a glória do clássico, mas também disparamos na liderança do campeonato. Estamos voando alto e demonstrando toda a nossa força. Parabéns a cada jogador e à comissão técnica por essa conquista incrível. A torcida botafoguense pode comemorar com orgulho, pois estamos trilhando o caminho rumo ao sucesso. Rumo ao título. Troca de passe segue agora falando do líder. Botafogo que hoje pode dizer o seguinte para seus rivais: sigam o vice, porque o líder está distante. Está longe. São de 3 rodadas hoje já, se alguém quiser passar o Botafogo. Se alguém quiser passar o Botafogo, precisa de 3 rodadas para isso acontecer. Se a gente pensar em alguns times que antes do início do campeonato eram apontados como grandes forças do torneio, até pela capacidade econômica, pelo investimento, o Botafogo já tem 8 pontos em relação ao Flamengo. Hoje, 10 pontos em relação ao Palmeiras, 13 pontos em relação ao Atlético Mineiro. Ah, o Atlético Mineiro não está rendendo? Verdade. Estou dizendo em relação à projeção de início de campeonato. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa arrancada do Botafogo. E vai enfrentar o vice-líder na mesma condição em que enfrentou o Palmeiras na semana passada. Sem ser né? risco de ser alcançado. Vai visitar o vice-líder, podendo até, eventualmente, aumentar a vantagem, como fez com o Palmeiras. Tem uma coisa curiosa que eu estava pensando depois do jogo. É natural que a gente fique olhando a campanha do Botafogo. Como ele não era um time apontado por nós, erramos, talvez. Não erramos não, cara. Os sinais não eram os sinais não eram dessa campanha. Era ruim. O que eu quero dizer assim, é normal que a gente fique olhando essa campanha e coloque interrogações. Será que será que isso vai ser sustentável? Será que isso vai durar? Ou agora como o Botafogo vai resistir à troca de comando? Como vai encarar? Como isso vai acontecer? Hoje a primeira resposta foi de um time que pelo menos ao impacto inicial, reagiu com absoluta naturalidade e jogou o seu jogo. E a torcida também quis provar para o Luiz Castro que... pegou junto, né? Que realmente o Botafogo vai andar sem ele. A questão é que se você olhar também para os concorrentes, tem uma série de interrogações ali também. Né? Por exemplo, o Grêmio, que é o segundo colocado. A gente ontem falava, o Grêmio tem questões defensivas, o Grêmio tem a questão do Soares, que está para dizer como uma interrogação em relação à sequência da temporada, embora ele continue jogando e jogando em alto nível, mas se colocou. Imagina se esse gol acontece, hein? Enfim, tem muita. E o Botafogo, enquanto os adversários perseguidores também têm as suas interrogações, o Botafogo tem um monte de certezas. E o que ele exibiu hoje em campo foram as suas certezas. A gente sabe como esse time funciona. A forma como os jogadores se encontram e a construção desse primeiro gol é impressionante como acontece tudo naturalmente. É uma marca do Botafogo, o gol bem construído. Bem construído. Esse gol vem desde a defesa, com bola de pé em pé, é uma marca do Nem é um time campanha. De pausar o jogo para elaborar, mas ele consegue chegar muito rápido à frente, porque os jogadores se encontram rapidamente. Os ataques são construídos em poucos toques. E a melhor chance do Vasco foi num erro individual do Adrielson, numa saída. Porque o Vasco oferecia muito pouco, né? Muito pouca sensação de que ele podia colocar em risco o resultado. E você usa uma palavra que ela vai servir ao longo do programa para entrevistas de alguns treinadores, que para mim o coletivo potencializa o individual. Claro. E o Botafogo, você usa uma palavra funcionar. Para mim o funcionamento do Botafogo potencializa muito o jogo. Os jogadores sabem exatamente onde estão os outros, quais são os movimentos que vão ser feitos. E isso facilita qualquer tomada de decisão. O Eduardo, ele tem uma capacidade de desfilar em campo, porque ele sabe exatamente quando ele driblar o primeiro adversário, onde vai estar o companheiro, onde vão ser as conexões, onde vai ser a tabela. Está tudo muito encaixado. É lógico que isso é tempo de trabalho. Mas é bom lembrar que o início da temporada do Botafogo foi muito turbulento, de muita pressão no Luiz Castro. Não do Textor, mas da torcida, da imprensa. Mas, Pedrinho, não fica um aprendizado? Porque assim, eu vejo direto comentaristas incentivarem que clubes não levem o estadual tão a sério como competição e sim como preparação para a temporada. Desde o começo, o recado que o Botafogo deu, o Botafogo inclusive tentou nem jogar o estadual com o time principal.
tentou fazer uma pré-temporada fora do Brasil, o plano era outro. E desde o começo o discurso do clube era que o objetivo do estadual era uma classificação para a Copa do Brasil, estar entre os 4. Nem isso ele conseguiu, é um péssimo resultado, não vou passar pano para isso. Havia alguns atenuantes. O Botafogo não jogou nenhum jogo em casa no estadual, ele só foi estrear o seu tapetinho contra o São Paulo na abertura do Brasileiro. Ele tinha perdido os seus 2 pontas, o Jefinho e o Júnior Santos, negociados, o Júnior Santos retomou. Aquilo deu impacto, pelo menos era o que falava o treinador, que aquilo tinha um impacto. Mas não vou desculpar passar pano por uma campanha ruim. Teve lesão do Eduardo, teve lesão do Marçal. O Botafogo chegou a jogar com um time... Luiz Henrique chegou muito fora de forma. O Botafogo chegou a ter indisponíveis 7 jogadores da base titular que tinha terminado o ano anterior. Campanha muito ruim. Apenas salientar que se você olhar o que já havia acontecido no Campeonato Brasileiro do ano passado com esse time, montado durante a competição, que chegou na última rodada com chance de ir a Libertadores. O Botafogo jogou na última rodada com chance de ir a Libertadores. Então, assim, eu imaginava que o Botafogo pudesse brigar por um G6, por um G4. Quem briga por G6, por G4, briga por liderança se tiver tudo funcionando bem. Ninguém esperava uma campanha, acho que nem o mais fanático do Botafoguense esperava a campanha acho que não teve ainda absurda. Um campeão no pontos corridos de ponta a ponta, liderando o desde Corinthians do Carilli. Foi de ponta a ponta, desde a primeira rodada. Fez um primeiro turno absurdo. Então, não, esse ponto... que tem uma semelhança com o Botafogo. Que era também um time de quem ninguém esperava a campanha, e no primeiro turno ele abriu uma vantagem tão grande que depois ninguém buscou mais. Então, a tua observação é boa, porque assim, eu particularmente, hoje, né, o Carioca ele teve uma importância muito grande nos anos 90, enfim. Hoje eu acho que ele é muito mais para preparação, mas isso tem que ser passado pro torcedor. Eu acho que para o Textor e para o Luiz Castro isso estava muito bem definido internamente, mas isso não foi passado para o torcedor. Porque se é passado para o torcedor e para a imprensa, a nossa avaliação também vai ser diferente. E foi ruim jogar a Copa Rio para ter vaga na Copa do Brasil, é vexatório do ponto de vista esportivo. Esse campo aí deu uma dinâmica diferente ao jogo do Botafogo. O Botafogo se adaptou a uma aceleração de jogo, hoje o Botafogo é muito vertical, como uma falou, e rápido. Mas também... O estadual não pode ser balizador de nada, nem quando você vence, porque a gente já teve um São Paulo do Crespo ganhando o estadual e fazendo... O Vasco já foi rebaixado no ano que ganhou o estadual, aliás, em cima do Botafogo. Exatamente. O Doriva foi campeão estadual e caiu. Mas eu acho que ele não pode ser parâmetro mais para nada. Nem como, para mim, assim, eu disputei o estadual de São Paulo e do Rio. O São Paulo é muito mais difícil. É um campeonato que os times pequenos são muito mais fortes. Mas também não pode ser balizador de mais nada. Eu acho que assim, o estadual é o estadual, a gente não pode tirar referência, a gente tem que olhar o desempenho e ver qual é a proposta dessa equipe. A gente não sabe o nível de sessões de treinamento que o Botafogo estava exercendo, todo esse contexto de jogar fora de casa, mas como é do nosso costume avaliar o processo inicial e criar uma expectativa para o restante da temporada, se imaginava um Botafogo com uma dificuldade dentro da competição do Campeonato Brasileiro. E não foi isso que aconteceu. Não é isso que está acontecendo. A questão é você sacrificar processos em nome de ganhar o estadual, né? Que vai acontecer. Posso te falar, Márcio? Vai acontecer com o Fluminense agora, porque o Diniz vive um momento muito ruim, jogando muito mal, né? E a gente sabe que os processos são interrompidos e a gente não sabe aonde ele poderia chegar em termos de reação ou de continuidade. Isso só não aconteceu com o Botafogo porque o Textor manteve. Mas é o que eu digo mesmo, até carga de trabalho. Você não testar variações do seu time em nome de ganhar jogos. E você não usa o estadual como processos para o restante da temporada. Não. E aí todo o ambiente do futebol, o que inclui a gente, Sim. cada um tem a sua parte. Porque a gente amplia essa pressão em treinadores quando o resultado do estadual é ruim. Amplia a pressão em trabalhos, amplia a pressão em grupos. A gente faz avaliações definitivas sobre trabalhos que, por vezes, em tese, ou são iniciais, ou estão em meio a uma competição menos importante do calendário, preparando as bases para as campanhas mais importantes. E aí entra quem toma as decisões baseado no negócio. Por que o Luiz Castro não foi demitido? Vamos falar a verdade. Se não existisse uma empresa que encare hoje o Botafogo como parte de um negócio, que o Botafogo é parte de uma holding, não é o único clube do Textor, né? A própria presença do Caçapa hoje mostra isso. O Botafogo é parte de uma holding. Essa holding tem o Crystal Palace, o Lyon, um time na Bélgica, o Botafogo. E o Botafogo é parte desse negócio. Nenhum desses clubes isoladamente seria um bom negócio para o Textor. É um bom negócio o todo. Um pacote. E tanto que ele tem uma empresa, que é a Eagle Football, que cuida
do todo. É o todo que dá o valor de negócio O para o Caçapa é um retrato disso. É Uma funcionário do cooperação. O Lyon está de férias, ele trouxe o Caçapa, porque interessa para a holding que todo mundo esteja bem e você troca experiência e conhecimento. E é por causa de uma visão de negócio que o Botafogo não demitiu o Luiz Castro. Se fosse antes da SAF, você tinha alguma dúvida? O clube associativo? O clube associativo teria mandado embora o Luiz Castro. Ah, mas e quem é que pagaria a multa? Põe na dívida aí, alguém paga, depois processa, vai na justiça. O homem de negócios olhou, foi meramente de negócio a decisão. Olhou e falou, eu não vou pagar 10 milhões para demitir o técnico. Foi só por isso que o Luiz Castro não foi demitido. Então, assim, o Botafogo hoje ele é gerido do ponto de vista do negócio. Do ponto de vista do negócio, a coisa está sendo construída de tal forma que eu não acho realmente tão surpreendente uma boa campanha. Acho surpreendente a liderança, mas insisto, os sinais já estavam lá na boa campanha do Brasileiro do ano passado. Se você for olhar, inclusive, o aproveitamento, desde que chegam Adrielson, Tiquinho Soares, é um aproveitamento altíssimo, é um aproveitamento de Libertadores, desde que os principais jogadores chegaram no meio do campeonato do ano passado. Então, assim, o time é bom, é que ele realmente está jogando um futebol até aqui, ele erra muito pouco. Ele é no Campeonato Brasileiro, não na Sul-Americana. Ele erra muito pouco. E errando muito pouco, o Botafogo chegou a 33 pontos. Se você projetar esse aproveitamento do Botafogo para 38 rodadas, é lógico que é quase surreal, porque você não tem algo próximo disso na história do Campeonato Brasileiro. É recorde absoluto. É recorde absoluto. É para cima de 95 pontos. Para que se tenha uma ideia, o Flamengo de 2019... Você vai dizer que é campeonato de Guardiola? Você que é Guardiola Futebol Clube? Não, o que eu ia dizer... 95 pontos é Guardiola. Mas não, aliás, é campeonato de algo que se tornou comum na Europa, onde a disparidade econômica entre os principais ganhos e os demais é enorme. E não é o caso do Botafogo. Né? O Botafogo tem um investimento alto para a montagem do elenco, o Botafogo tem uma saúde, uma capacidade de ir ao mercado maior do que o clube associativo, que não tinha praticamente nenhuma, mas ele não é um clube que exerce um poderio econômico em relação aos demais de disparidade. O que ele tem é um ajuste coletivo e pelo visto, muitos acertos de mercado. E assim, e sem gordura. Por que eu vou falar de gordura? Todo mundo que ganha bem no Botafogo é utilizado, joga. Se você olha para outros clubes, vamos usar como exemplo o Corinthians, do qual falamos. O Corinthians é um exemplo clamoroso sobre esse aspecto. Né? Os principais salários hoje são de jogadores que não jogam. Renato Augusto... Por lesão não joga, Paulinho por lesão não Juliano joga. por uma questão mesmo de escolha. Juliano por escolha não joga, Yuri Alberto tá mal. Luan, que tem um salário altíssimo, não joga. Então assim, o Botafogo não tem espaço para gordura. O próprio Flamengo, que é um modelo associativo, tem gordura lá. O Vidal tem o nono maior salário na América do Sul. Então assim, não tem gordura, é tudo muito azeitado. Agora, é tudo também tão azeitado que se você tiver mais perdas na janela, compromete muito. Claro. Porque assim, ele é uma máquina hoje totalmente azeitada. Eu acho que dá para seguir a vida sem o técnico, dando continuidade. Mas você não pode perder a espinha dorsal do time. Por exemplo, hoje, o Botafogo entrou em campo, o Botafogo não tinha Lucas Fernandes, não tinha Gabriel Pires. E olha que o setor de meio campo foi onde essa janela incorporou mais o Botafogo, a ponto de você ter, em dado momento da temporada, até dificuldade de apontar qual era o trio, em tese, titular do time. Né? Porque antes da lesão do Danilo Barbosa, ele era o camisa 5 do Botafogo. Aí ele se lesionou, saiu, o time continuou ajustado. Hoje o Marlon Freitas, eu acho que ele tem uma posição quase indiscutível ali, no funcionamento do meio. Mas sem esses dois jogadores, na hora que o fôlego deu uma pesada no segundo tempo, o Botafogo aí recorreu ao Kaique, no ataque recorreu ao Carlos Alberto, já é um pouco já tem tecnicamente algum nível de perda. Mas ainda assim... Coletivamente funciona e ajuda, mesmo que tenha uma queda técnica. Mas também tem um ponto na análise de mercado do Botafogo, quando ele vai ao mercado e busca de forma pontual, eu acho que ele minimiza os erros, né? Porque, assim, se eu fosse gestor de um clube naquele momento, eu também contrataria o Patrick de Paula. E o Patrick de Paula, que está machucado, não deu uma resposta. Eu apostaria no Patrick de Paula, vejo muita capacidade nele. E ele não deu uma resposta. Aí o Tietê, que não vinha bem no Atlético Mineiro, sob o comando do Luiz Castro, dá uma dinâmica de jogo. Um dos jogadores mais importantes nesse desempenho do Botafogo é o Tietê. Ele muda completamente o nível de aceleração no seu jogo, tanto para marcar quanto para jogar. Aí você tem que ter cuidado, porque daqui a pouco os caras falam, trabalha com futebol e não conhece o jogador. Mas enfim, vai de uma forma pontual no Marçal, que não era tão famoso pra gente, vai de uma forma pontual no Adrielson, que não era tão famoso pra gente, o Tiquinho um pouco mais, mas a gente apreciando esses jogadores de perto, foram tiros muito certeiros.
e com todo o encaixe de jogo, eu acho que potencializou isso. Então, se você olhar o cenário de outros clubes, por exemplo, o Palmeiras há um tempo atrás contratou 200 jogadores para dar certo 11. O Botafogo, ele minimiza o risco. Então, assim, ele é muito mais certeiro porque ele vai dentro de um contexto e de um modelo de jogo, acho que numa junção com o que o Luiz Castro cria. Então, a chance de acertar é maior, porque ela é boa para o clube, se o treinador sair, ela é boa para o modelo do treinador. Não é uma coisa específica. Eu, treinador Pedrinho, quero o André Rizek. Aí eu saio o Pedrinho, o outro treinador não gosta do estilo do André Rizek e contrata outro. Eu acho que seguiram o caminho do que é o processo do Botafogo agora com o modelo de jogo e com o perfil do treinador. O Tiquinho, a gente sabia que tinha um brasileiro fazendo sucesso no Porto, mas a gente seguramente não esperava aqui no Brasil que esse centroavante de carreira internacional pudesse fazer tanta coisa no jogo como ele vem fazendo, porque ele é o 9, ele é o 10, às vezes ele é o 8. O Mansur tem algumas análises para fazer de mais uma grande atuação do melhor jogador do campeonato. A gente tem uma característica nos meios do Botafogo, não sei se o Pedrinho concorda, tanto o Tietchan quanto o Eduardo, eles são muito bons vindo de frente. E como o Tiquinho permite que esses jogadores recebam a bola de frente, porque ele faz essa parede o tempo todo. E a participação, ele é um sistema ofensivo quase inteiro. Aqui é o lance que origina na finalização de bicicleta. A bola vem do lateral. Quando ela vem do lateral, já está aqui o Tiquinho aproveitando o espaço entre defensores do Vasco e volante. Ele vem para ajustar a jogada e permitir que o lance continue com meias vindos de frente. Aqui, na verdade, é o Júnior Santos que está vindo em diagonal. Quando foi atraída a defesa do Vasco, já se abriu um espaço aqui. O Tiquinho sequer está na imagem. Mas ele vai surgir. Vai surgir para atacar justamente esse espaço. Ó, tá aqui ele. Vou até voltar aqui para a gente ter. Tá aqui o Tiquinho. Justamente para atacar aquele espaço e finalizar de bicicleta. Ele fazendo o sistema ofensivo do time funcionar. Se você puder voltar na origem da jogada, onde lá você fez a primeira ilustração do Tiquinho lá, quando ele vai receber lá fora, só para ilustrar uma função do falso 9, isso também é entendimento, porque os jogadores que exercem essa função, exatamente aí, eles têm que fazer exatamente isso. O que o Tiquinho fez quando ele sai? Se puder voltar um pouquinho, Mansur. Claro. O Passo já estava no jogo. Isso. Quando ele vai ali receber, ele colocou uma dúvida no Capasso e no Léo. Né? Eu acompanho o Tiquinho ou permaneço na linha? O Léo está aqui e o Capasso está fora do vídeo. Se eu acompanho o Tiquinho, eu gero espaço nas costas, então a jogada já poderia ser naquele momento. Como eu não acompanho o Tiquinho, ele recebe o passe. Então o Tiquinho se posiciona exatamente entre a primeira linha de marcação e a segunda. Ele não ultrapassa, não vem buscar a bola nos pés dos volantes, ou ele não entra num lugar congestionado, ele fica exatamente no lugar para gerar dúvida. E aí a defesa não acompanhou, mas ele gerou espaço para essa progressão do Júnior Santos, porque esse setor aqui está totalmente desguarnecido pelo Vasco. E aí o Júnior Santos faz a jogada, a bola vem no Luiz Henrique, e aí ele vai atacar a área para fazer o lance de bicicleta. E vai participar de novo de toda a construção da jogada no lance do gol, em que ele aparece 2 vezes na mesma jogada. Que pecado essa bola não entrar, cara. É impressionante. Aqui é o lance do gol. Ele percebe a chegada do Léo e aí vira um pouquinho perto. Aqui já tem uma marca do Botafogo, né? O time como a capacidade de sufocar o adversário. E aí a primeira aparição do Tiquinho. E a marca do Vasco também. Exatamente. Exposto. E aí o Vasco totalmente exposto. E aqui já o Capasso, na dúvida entre seguir o Tiquinho ou não, e isso vai se repetir mais adiante. A ilustração é para beneficiar, obviamente, a jogada do construtor. Olha o Eduardo de frente fazendo a virada. O Vasco está marcando lá em cima e a última linha defensiva lá atrás com o Léo e com o Capasso. E aí veio o enfrentamento do Luiz Henrique, já está o Tiquinho, que foi o primeiro a fazer o pivô, já está ele aqui. E como é um time calmo, né? Que sabe parar, esperar. Exato. Como sabe ser um time paciente o Botafogo. E aí tudo que o Pedrinho falou sobre as dúvidas do Capasso vão voltar a aparecer. Lá vai ele. Ele vai tentar colar no Tiquinho conforme o Tiquinho sai da área. Tá o Capasso acompanhando. E em dado momento ele vai ficar na dúvida, novamente. E aí vai dar o quê? Vai dar liberdade ao Tiquinho. Porque ele vai recuar para recompor a linha. O Capasso vai voltar para recompor a linha agora. Já está aqui o Capasso novamente voltando para recompor a linha. E está aqui o Tiquinho absolutamente solto. Vai receber a bola e vai sair a tabela com o Luiz Henrique que está atacando o espaço para a área. Do Capasso. As costas do próprio Capasso.
que acabou nem acompanhando o Tiquinho para evitar que ele recebesse a bola com liberdade, nem defendendo o espaço onde a bola entrou. Mas 2 participações do Tiquinho fazendo o Botafogo jogar. Por isso que eu costumo brincar que ele não é só o finalizador, ele é quase o sistema ofensivo, né? Evidente que tem a participação de outros jogadores, mas ele permite que o Eduardo e que o Tietchan recebam de frente para atacar como eles gostam mais, ele permite que jogadores façam infiltração porque ele faz essa jogada de pivô e faz a tabela, além de finalizar e fazer gol. Antes de ouvir os dois treinadores interinos, porque vivemos a era da interinidade no futebol brasileiro, eu sei que escolher melhor em campo é um jeito, às vezes, raso de analisar futebol, e vocês estão analisando o jogo com uma profundidade que vai muito além disso. Mas tivesse que escolher um, eu pergunto porque eu tenho dificuldade de escolher um melhor em campo. Tanta gente jogou bem no Botafogo hoje, o Tietchan jogou bem, o Marlon jogou bem, o Tiquinho, como de hábito, joga bem sempre, o Perry, quando precisou, salvou. Quem você escolheria hoje o melhor em campo? Olha, o jogador que me chamou muita atenção hoje foi o Luiz Henrique. Além do gol, também jogou bem. O Luiz Henrique fez uma grande partida. O Tietchan jogou muito bem também. É difícil escolher o melhor em campo hoje, né? É difícil, né? Como já foi contra o Palmeiras. O Eduardo também fez uma grande partida. Foi bem, o Adriano foi bem. É o segundo jogo do Botafogo. O Adriano teve a atuação dele só atrapalhada por um erro crucial que quase custa o resultado. É a segunda atuação, devem ter várias, mas me ocorre isso que contra o Palmeiras também tive dificuldade de apontar. O Eduardo foi bem, Tiquinho foi bem, Adriano foi bem. Hoje é a mesma coisa. Quem você escolhe o craque do time hoje? É difícil. É a coletividade, né? Não tem individualmente o cara... Não. O craque do Botafogo é o Botafogo, em geral. O Tiquinho talvez simbolize a coletividade, né? O que tem a lamentar hoje é a lesão do Rafael, né? Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos os fãs do canal que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo. Sua presença e apoio são extremamente valiosos para nós. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e por nos inspirarem a continuar produzindo o conteúdo que vocês apreciam. Continuem nos acompanhando, pois há muito mais emoção e informação pela frente. Vocês são incríveis! Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!